Falando em oração, tem um tema aí, o Doug me perguntou, mas eu vou falar sobre oração. A sua intensa oração. O texto nosso é Lucas, capítulo 11, versículo 1 a seguir. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. Ele lhes disse: Quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixes cair em tentação. Então lhes disse: Suponham que um de vocês tem um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: Amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: Não me incomode, a porta já está fechada e meus filhos estão deitados comigo. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o seu filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Amém. Gostaria de orar. Espírito Santo, peço, Senhor, para que esteja aqui nos envolvendo na sua atmosfera. O Senhor tem liberdade em nosso meio. O Senhor tem liberdade para tocar os nossos corações. E pedimos no nome poderoso de Jesus que esteja quebrando qualquer incredulidade aqui no nosso meio, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Caio. O assunto então é oração. Pergunta para quem está do seu lado aí, você tem orado bastante? Ou está pouco, está fraco? A oração está um pouquinho fraca? Antes da gente entrar no assunto oração, eu gostaria de abordar algumas coisas para complementar. Estamos no ano 2024, tempos modernos, modernidade. E a modernidade, ela tem nos proporcionado algumas coisas. Entre elas, tecnologia, novas ideias, novos costumes, muitas facilidades, cada vez mais uma facilidade melhor que a outra, para você conseguir algo, alguma coisa. Está tudo muito mais fácil agora. E nós, diante dessas inovações, no mundo inteiro, em todas as esferas do mundo, nós somos como consumidores desses produtos que o mercado produz. E o que o mercado produz ia oferecer para nós. Ele sempre trabalha para que a gente tenha o melhor, mas dentro da estratégia do mercado. Alguns exemplos só para a gente poder entender. Quem aqui que não gostaria de ter um carro que vai sozinho, sem você se esforçar? Durante a viagem, você vai dormindo e o carro vai trilhando. Quem não gostaria? Quem aqui não gostaria, talvez alguém aqui tenha, de ter um sistema tecnológico em sua casa que você chega, você fala, a luz acende, a TV liga,
ventilador liga, é só você dar ordens, você não precisa no sofá, pastor, assistindo TV, você dá ordem e as coisas vão acontecendo. Já existe. Quem aqui não gostaria dessa facilidade? As comidas, coloquei como exemplo, mas faz tempo que isso tem, não é inovador, mas cada vez mais a gente vê as comidas semi-prontas. Se você vê no mercado, já tem lá a carne já cortada para você. Só você esquentar. O mercado de hoje investe alto para trazer o melhor e mais fácil para nós. Mas Davi, o que tem de mais nisso? Tem algo de errado nisso? Tem pecado nisso, por acaso? O que nós temos que ter é um discernimento espiritual para saber o que está por trás daquilo que parece ser bom. Nós vemos que a modernidade e as suas inovações, elas trazem hábitos novos para você. Automaticamente você vai se adequar àquilo que ela oferece, automaticamente. Só que às vezes esses hábitos não são saudáveis. Às vezes esses hábitos vão corromper alguma coisa do qual você estava acostumado, mas corrompe para o lado ruim. Só que a gente, consumista, compramos algo e a gente quer usar. Por mais que parece bom, é um hábito um pouco camuflado, parece que não é tão ruim, vamos tentar. E você vai usando e você muda o seu jeito de viver, o seu jeito de pensar, de olhar para as coisas. Você fala assim, acho que não tem nada demais. E começa a entrar nesse padrão desse mercado moderno. Essas inovações, existem brechas que o inimigo está conseguindo entrar. Satanás está conseguindo entrar nessas brechas e colocando a sua mente, colocando as suas sementes dentro desse mercado moderno. De forma sutil ele coloca um pensamento dele ali. 2 Coríntios 4, versículo 4. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aqui está falando dos descrentes, ou seja, aqueles que não conhecem a Jesus, aqueles que não conhecem o Evangelho. E o inimigo, ele já cegou. Mas se a gente vê que até os cristãos estão cegos, se a nossa situação já não é tão legal, imagine aqueles que não conhecem nos dias de hoje, e o que o inimigo está conseguindo fazer, manipular e colocar na cabeça dessas pessoas. O inimigo, ele tem cegado o entendimento do povo a fim de que eles se tornem inofensivos, pois nunca irão conhecer sua verdadeira identidade que está em Jesus Cristo. Uma pessoa que não conhece a sua identidade em Jesus Cristo, ela é inofensiva para Satanás. Ela não consegue fazer nada, ela não tem um rumo, ela não tem um entendimento, nada faz sentido para essa pessoa. Ela é inofensiva para Satanás. E é isso que Satanás está fazendo, colocando de forma sutil, cada vez mais, dia após dia, está conseguindo atacar os nossos corações, a nossa mente, a nossa forma de viver, a nossa forma de atuar na nossa família, no nosso trabalho, até mesmo na igreja. Ele tem conseguido lançar suas sementes através de brechas. E a igreja, nos tempos modernos, ela tem se acomodado de certa forma. Ela tem encontrado uma zona de conforto. E nós, cristãos, estamos consumindo de forma desenfreada algumas coisas que parecem que não tem nada demais. Esses produtos e hábitos está resultando em pecados em nosso meio, causando uma certa inveja, uma certa ganância, uma certa
ambição egoísta, causando algo do corpo de Cristo, algo ruim. Esses hábitos causam preguiça, esses hábitos ruins causam desonra, entre outros. O mercado moderno tem vendido produtos que nos oferecem comodismo, pouquíssimo esforço para você conseguir algo, para você fazer algo, manusear algo. O mercado ele tem oferecido muitas facilidades e está afetando a nossa mente para que você possa viver cada vez melhor essa vida de hoje. A gente pode falar de alguns exemplos aqui. Olhando, talvez você já viu, eu já vi muitos, casais de namorados que preferem se unir ao invés de casar primeiro. É uma simples, eles preferem isso. Por quê? Pela facilidade. Eles se unem, namoram muito tempo, e na hora que vê que já está muito tempo, já está chato, já está até com vergonha dos outros, porque os outros ficam zoando, eles vão lá e pegam uma casa, se unem, mas e o casamento? Não precisa. Hoje em dia não é tão necessário assim, tipo, vamos deixar para mais tarde. E pega e atravessa um processo que era comum até então, mas nos tempos modernos as coisas vão mudando. E aqueles que casaram, só que casaram sem entender nada sobre casamento. E basta algumas brigas, algumas intrigas, e já vem o desejo descontrolado de separar, de divorciar. É o que nós estamos vendo com muitos jovens hoje, nos dias de hoje. Não só jovens, aliás, né? Não só jovens. E os pais com dificuldades na criação dos filhos. Basta o filho falar A, tá o celular aqui, filho. Pode brincar. Basta o filho falar B, tá o celular, fica quietinho, senta aqui, ó. Senta aqui, tá o celular. Tudo mais fácil. Mas por quê que a gente está vendo muito isso acontecer? Porque o mercado moderno está conseguindo remar o barco das nossas vidas, está conseguindo levar a gente de uma forma que Ele quer. E a gente não está percebendo, porque é sutil. É uma máscara que parece não tem nada demais. Outro exemplo que eu esqueci aqui, mas a vontade de se ganhar dinheiro fácil. Que está muito descontrolado isso. Não precisa nem falar, mas eu sei que já veio o tigrinho na sua cabeça. Certa vez, não faz muito tempo, eu vi um jovem postando, né? Porque alguns têm que postar lá porque ganha mais, sei lá. Mas ele postou na rede social que estava no tigrinho lá. Eu falei, cara, para que você está nisso aí? Você trabalha, você tem um trabalho. Você não está passando fome, cara. Nem que passasse também, mas por que você está nisso aí? Não, Davizão, relaxa, não vou viciar não. Não, é só para ganhar um negocinho extra aqui. Eu falei, cara, não é nem por causa de viciar, mas é o fato de você já estar envolvido já. Não, Davizão, relaxa, fique em paz, fique em paz. O rapaz é maior de idade, falei, tá bom, tô em paz. Não conhece um cara mais em paz do que eu, sou eu. Mas, eu fico vendo assim, as pessoas estão vendo que é algo ruim, já viram casos, já viu os líderes comentando bastante sobre essas coisas, e mesmo assim não está nem aí. Mesmo assim não estão enxergando um palmo, não estão conseguindo pensar. E eu vejo que isso é porque os hábitos de outras coisas conseguem ir contaminando a nossa mente. E isso vai cegando. E é o que o inimigo está conseguindo fazer. Cegar
Não só os descrentes, mas os crentes também. O inimigo está fazendo com que os homens e mulheres fiquem cada vez mais fracos, cada vez mais paralisados e inofensivos para eles. A igreja, ela precisa atuar no seu papel. Qual o seu papel? De mostrar o caminho, de mostrar a luz do evangelho, de mostrar que isso está errado. A igreja, ela tem o poder de tirar a máscara do mal e mostrar a face do inimigo para as pessoas, através da luz, do poder do evangelho, do poder do nome de Jesus Cristo. Preste atenção, olha, essa frase: se não nos posicionarmos contra os efeitos do mercado moderno, nos tornaremos consumidores dos produtos que o reino de Deus tem para oferecer. Só que para o consumidor com a mente corrompida, o que importa é o seu prazer e nada mais. Ou seja, para um cristão com a mente corrompida, ele vai buscar a Deus para adquirir os seus produtos do reino. Só que a intenção dele é só para o prazer dele. Ele não está nem aí para Deus. Ele não está nem aí para o relacionamento com Deus. Ele não está nem aí para o desenvolvimento da intimidade do Espírito Santo, da intimidade ali com a atmosfera. Ele não está pensando nisso na hora de buscar a Deus. A única intenção de buscar é de consumista. Eu quero consumir, eu quero obter aquilo que Deus tem para me dar. É um pouco forte isso. Tamanho egoísmo da nossa parte. E que o inimigo está conseguindo fazer. E o inimigo olha um cristão agindo dessa forma, dá risada da cara do cristão, da igreja de Cristo, até mesmo de Deus. Porque estamos virando como fantoches nas mãos de Satanás, permitindo que ele faça, que ele tenha domínio e controle. Tiago 4, 2, 3. Tiago 4, 2, 3. Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. A pergunta que fica é: qual será o posicionamento que a igreja de Cristo deve ter? E aqui eu vou dar um exemplo, que fique claro, não é a nossa igreja, tá? Mas um exemplinho só para a gente entender o que a igreja de Cristo vai começar a fazer então. Ela vai se mover, ela vai se levantar, ela vai tomar uma atitude. E vai lá o pastor então e vai dizer assim: então igreja, vamos nos unir então. Vamos nos unir em oração, vamos clamar a Deus juntos. E logo de início já vou lançar um jejum para a igreja. Neste final de semana, um jejum então, a gente vai ficar sem comer. Aí aquele crente com a mente corrompida vai falar: pastor, esse final de semana tem aniversário, não pode ser no outro, porque aí não vai dar para comer, né, os docinhos. Então o pastor vai lá e dá uma outra opção: então vamos fazer um relógio de oração 24 horas. Começa sexta à noite, sábado o dia inteiro até à noite. Aí vem aquele irmão com a mente corrompida, fala assim: pastor, mas eu durmo cedo. Sábado é dia de faxina, né, pastor? Sábado é dia de limpar a casa, não pode ser num outro dia, não tem como fazer de uma outra forma. Então o pastor vai lá, vai dar uma outra opção. Então vamos organizar a vigília. Vigília de sexta então, à noite, todo mundo aqui na igreja, vamos começar a clamar juntos aqui. Ah, pastor, sexta à noite, dia de lazer, comer o lanche, não pode ser um outro dia. O que eu estou querendo dizer com esses exemplos? Os hábitos já estão em nós
e a gente já se tornou preguiçoso, porque todos os produtos de hoje em dia nos deixam preguiçosos. Os produtos de hoje em dia estão todos prontos já. A gente não se esforça mais para nada. O único esforço nosso é de trabalhar, ganhar dinheiro, e as coisas já estão prontas. A gente perdeu o ritmo. Nós perdemos aquele ritmo de buscar a Deus que funciona até hoje, que nunca mudou. Mas o inimigo ele tem conseguido alterar a nossa mente, a gente nem percebeu. E a gente já não consegue nem fazer o básico agora para Deus. Será que os efeitos do mercado moderno já nos engoliram sem a gente perceber? Só queremos o que é prazeroso, o que é confortável, aquilo que não exige muito de nós, não exige muito compromisso. Aquilo que exige muito compromisso, muita responsabilidade, a gente está passando a bola. Chama fulano, chama o outro. Não estou muito bem, pastor. Chama outra pessoa para fazer. Semana passada, estava eu e o Japa, as meninas da intercessão, e a gente estava conversando. E surgiu aquela palavra, correria. Você já usou essa palavra? Tá corrido, tá correria. E eu sou uma pessoa que usava demais também. Só que o Japa comentou isso aí, eu falei, Japa, sabe que Deus está ministrando algo comigo sobre isso aí? A gente usa demais essa palavra como desculpa. E diz para mim, a palavra correria, todos nós usamos, e ela existe uma régua fixa para nós? Ou cada um usa a forma que quiser? Cada um usa da forma que quiser e for melhor para você. Não tem uma régua fixa para ser usada. Só que a gente usa, se a gente perdeu alguma reunião, se a gente faltou com alguma coisa, não entregou no prazo, a gente pede desculpa e fala, estava corrido aqui, uma correria danada, você nem imagina. A gente reclama também demais por causa de uma agenda de igreja. A gente reclama demais de uma agenda de trabalho. A gente reclama demais por causa de muito pouco, porque as coisas se tornaram tão fáceis. Qualquer coisinha que a gente impõe para trabalhar, automaticamente a gente tem vontade de reclamar. Só que não dá mais para falar isso. Eu lá com o pessoal falei assim, se vocês viram falando essa palavra correria, vocês podem me retratar na hora, porque essa palavra não dá mais. Essa palavra não pode a gente usar como desculpa, porque cá entre nós, algum momento essa correria vai melhorar? Não vai melhorar. Só vai melhorar na hora que Jesus voltar. Fora isso, não vai melhorar. A correria vai existir. Todos os dias nós temos que trabalhar, todos os dias nós temos que buscar a Deus. A correria, ela não vai melhorar. Nós temos que nos adaptar. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo, cheios de Deus, da presença de Deus, conseguir colocar e priorizar o nosso dia cotidiano, saber colocar as pedras maiores e depois as menores, colocar Deus em primeiro lugar e as demais coisas vão sendo acrescentadas em nossas vidas. Vou usar um exemplo aqui, já que estamos falando de oração, e pegar o Lucas e a Kelly. Época que a gente estava bastante vigília toda sexta aqui. E quem vinha na vigília, via que as crianças ficavam dormindo ali no fundo. As crianças não era motivo para eles faltarem. Existia aqui uma prioridade. Eles priorizavam, a gente tem que ir, a gente é líder, a gente está dando um bom exemplo para os jovens, a gente tem que ir lá. Mas as crianças já vão dormir, já é 11 horas, 10 horas, vamos levar. E eles ficavam dormindo ali, um som alto, estourando e o Dani dormindo. Quantos que a gente já viu que tem um nenê e de repente foge
totalmente dos caminhos do Senhor. Será que Deus daria uma criança para não ter mais o relacionamento com essa mãe ou pai? Será que a criança ela vem para isso? Mas Davi, você está falando um negócio que você não tem ainda. Eu não tenho filho mesmo, mas eu vejo tantos exemplos ao nosso redor. E a gente vê que é possível, basta priorizar, basta saber o que você coloca primeiro, basta saber o que você está querendo, e Deus pode suprir toda a dificuldade e necessidade de nossas vidas. Por isso que eu peguei esse exemplo, um exemplo perto de nós aqui. Eles nunca faltam, quando falta é um negócio que aconteceu assim, às vezes ficou doente, alguma coisa. Eu poderia usar outras pessoas aqui, mas eu usei por causa da questão da vigília, de oração aqui. Amém? Nós somos seres espirituais e precisamos ser liderados pelo Espírito Santo. Se não tivermos uma prática em edificar o nosso espírito, se nós não alimentarmos o nosso espírito, a nossa carne vai falar mais alta. Gálatas 5, 16 e 17. Diz: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Nós precisamos entender que dia após dia haverá aquela guerra entre a carne e o Espírito, e você no meio. O que você vai fazer diante disso ao acordar? O que você faz? Qual a primeira coisa? O Lucas sempre fala, a primeira coisa que eu faço é não pego o celular, eu abro a minha Bíblia. Ele sempre deixou isso claro. E deixa o exemplo, porque eu sei, quando eu acordo, pego o celular, e você já vai para o Instagram, você já vai para o Facebook, e você já roda aquilo lá, você quer atualizar os seus e-mails, já era. Já foi. Basta 1 minuto. A sua mente, ela já parece que trava. Nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele é como uma pessoa, e da mesma forma ela sente ciúmes de nós. Imagine você acordar e não der atenção para o seu marido ou para a sua esposa, e você está primeiro no celular, o celular mais importante. A pessoa ali, o companheiro não vai sentir ciúmes? Da mesma forma o Espírito Santo, ele tem ciúmes de nós, e ele quer um relacionamento mais íntimo, e não um relacionamento abusivo. Temos que entender e aceitar a nossa realidade dos dias de hoje, e assumirmos uma responsabilidade de trazermos o reino sobrenatural para os nossos dias naturais. Precisamos trazer o sobrenatural, precisamos declarar palavras proféticas, precisamos entender quem nós somos. Nós somos portadores da glória, nós somos portadores da presença de Deus, levando a presença daqui para fora, para as nossas famílias, para os nossos trabalhos. Entendemos quem nós somos para Deus. Nós precisamos de uma vez por todas entender o significado da oração e relacionamento com Deus. O que é o relacionamento com Deus na sua casa, no seu quarto secreto? Uma vez eu ouvi aqui, se você estiver tendo mais experiências num culto do que no seu quarto secreto, alguma coisa está errada. O nosso quarto secreto é algo íntimo, onde o Senhor irá revelar para você as coisas grandiosas que Ele tem no seu coração, que é destinado só para você. O nosso quarto secreto é como uma mina de ouro celestial, onde você treina, onde você cresce, onde você amadurece, onde você vai entendendo coisas, ali vai estar te forjando. É de lá que nós estamos dependendo para destravar o nosso momento hoje como igreja. É lá que estão as chaves do reino.
onde o Senhor irá entregar conforme nós vamos crescendo em intimidade e secreto com o Senhor. Existe um fogo em nós que nós não podemos deixar apagar. Existe um fogo em nossas vidas, em nossos corações, que o Senhor depositou e que nós temos responsabilidades de não deixar apagar esse fogo. No texto que eu comecei, eu não sei se o louvor tem alguma música, se tiver pode subir. No texto que eu comecei no início, um discípulo tem vontade de entender o que é oração, tem um desejo de entender e fala: Jesus, ensina-nos a orar. E Jesus vai, e ele cita uma parte do Pai Nosso, tão conhecido Pai Nosso, a oração do Pai Nosso. E ele faz uma relação de alguém que precisa dar uma comida para aqueles que estão recebendo visita, e vai para o seu vizinho. Mas era uma hora ruim, era meia-noite, uma hora inoportuna. E Jesus dá o exemplo e fala: eu lhes digo, embora ele não se levante para dar o que você está pedindo, mas por causa da sua importunação, lhe dará tudo o que você precisar. Por causa do seu incômodo, por causa do seu incômodo, da sua insistência ao seu pedido, ele vai se levantar e ele vai dar o que você precisa. E depois ele faz uma relação de um pai com um filho com fome. Nós temos que entender aqui a situação de um filho que está com fome. E diz: mesmo vocês sendo maus, mesmo vocês tendo o coração corrompido, sabem dar boas coisas aos seus próprios filhos. Imagine o Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, aquele que livrou os cristãos em tempos, de gerações e gerações, aquele que sustentou a igreja de Cristo, lhe dará o Espírito Santo a quem o pedir. Igreja, nós temos que entender que se nós não estivermos dispostos a vencer o sono, a vencer o incômodo, a vencer a nossa zona de conforto, não vai dar para recebermos o Espírito Santo, não vai dar para recebermos a manifestação do Senhor, não vai dar para sair do mediano e viver aquilo que o Senhor já deixou para nós, reservado para nós. Existe algo a mais, existe um nível maior em qual nós estamos já para sermos desafiados por isso. Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos buscar, nós precisamos assumir e ir, e não ficar esperando que o outro faça por nós. Ali na passagem fala de uma pessoa que está com fome. E quantos de nós estamos demonstrando essa fome ao Senhor? Quantos de nós estamos dizendo ao Senhor: Jesus, eu tenho fome por fazer a sua vontade. Jesus, eu tenho fome por fazer a obra. Jesus, eu tenho fome por ajudar na célula. Eu tenho fome por ajudar esta igreja. Quantos de nós estamos colocando esse tipo de oração ao Senhor? Quantos de nós estamos orando em prol ao próximo e não a nós somente?
Será que nós já estamos satisfeitos? Será que já não tem mais fome em nós? E já estamos fartos, satisfeitos com o que já estamos vendo hoje? Enquanto eles tocam um louvor, que você possa colocar em pé neste momento. Você pode começar a dizer o que você tem fome por Deus. Se você não sente fome, peça ao Espírito Santo para destravar você essa noite. Coração queimou.